Muito bem-vindos a todos, muito boa noite, Bruhim Abaim. Espero que todos estejam bem. É um mérito poder receber vocês na minha casa, de coração aberto, com um sorriso. Na verdade, eu queria falar para vocês que é incrível que cada tópico da nossa Torá Kedoshá, meus queridos, tem um mar de sabedoria, um mar de conhecimento e um mar de alegria que muda a pessoa. Eu acho que para alguém falar um shiur, ele primeiro precisa acreditar no que ele vai falar. Então, eu acredito no que eu falo hoje, queria passar para vocês uma mensagem que eu acho que é nada mais, nada menos que show. Acompanhem comigo, meus queridos. Eu espero que vocês concordem comigo, pelo menos até o fim do shiur. Sabem que quando a Kadosh Baruch Hu criou o primeiro homem, quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher junto, ele criou vocês e eu. A Kadosh Baruch Hu criou todos os seres humanos. Como a gente sabe isso? Nossos sábios nos contam que todos os homens estavam dentro de Adam Arishon. Todo mundo fazia parte de Adam Arishon do primeiro homem. Todo mundo. Todos nós que estamos escutando o shiur agora, nesse momento. Olhem que espetacular. Quando Hashem criou Adam Arishon, ele criou o homem em 2 estágios. Teve 2 passos, 2 steps para a criação do Adam Arishon. Teve o corpo, obviamente, que se não houvesse o corpo, meus queridos, então não tinha Adam Arishon. Adam Arishon precisa comer, precisa beber, precisa se divertir, precisa mexer as mãos. Adam Arishon, nós, somos compostos pelo nosso corpo. Mas o primeiro homem, e pela última vez eu vou falar, quando a gente fala do primeiro homem, inclui vocês e eu, ele também tem algo chamado Neshama, uma alma. Como que a gente sabe disso? Olha, não dá para ver a alma. Para falar isso tem que ter alguma fonte. A fonte é nada mais, nada menos do que a nossa Torá Kedoshá. A Torá diz para a gente, meus queridos, Vaipach beapo nishmat ruach haim. Quando Hashem criou o primeiro homem, ele assoprou dentro do primeiro homem algo chamado Neshama, um pedaço de Hashem. Ou seja, cada um de nós tem um pedacinho de Akadosh Baruch Hu, uma fatia dessa pizza grande, com respeito chamado Hashem, dentro de cada um de nós. Quer dizer, o homem ele é composto por mitzvot. A gente faz mitzvot, coloca tefilin, acende as velas de Shabbat, cumpre as leis de kashrut, faz brachá antes de comer, tudo isso são atos. Inclusive, nos mundos místicos está escrito que existem muitos mundos. Um dos mundos que os livros de Mussar trazem, e é daí que eu sei, é chamado Olam HaAsiyah, o mundo do feito, do fazer, das ações. Isso tudo pertence ao corpo. Agora, olhem que curioso, meus queridos. É óbvio que tem também algo chamado Neshama. Neshama é a parte íntima que a gente mencionou, é o íntimo. E como que esse íntimo ele se expressa dentro de cada um de nós? E o que isso tem a ver com a gente no século 21? Já que o homem é formado por corpo e alma, Guf e Neshama em hebraico, então, meus queridos, como isso se representa dentro da gente, como se expressa no nosso cotidiano? Olhem que espetacular. Óbvio que só o corpo, sem a alma, não dura e nem vive. Só a alma, sem o corpo, é aquele que a gente chama judeu de coração, isso já é coisa do passado, já é demodê isso aqui. Então a gente tem o corpo e a alma. Como que esse mix funciona? E o que isso tem a ver com a gente? Eu vou compartilhar com vocês uma dúvida que eu tive e a gente aborda ela durante o shiur. O último Basra, o último Shidur, o último match que teve dos avós, Avraham, Yitzhak e Yaakov, o último foi Yaakov, meus queridos. Yaakov, o último dos avós, ele casou com 2 das imaot, Rachel e Leá. Quando Yaakov foi casar com Rachel, uma das imaot, que é chamada Akeret Habayit, aquele mais gostava, aquele mais amava, está escrito o seguinte, primeiro encontro, do último dos avós, câmeras, ação.
Hoje em dia, melhor dizendo, uma selfie, ok, tá bom. Então foi uma selfie. Imaginem só o momento da selfie de Yaakov, meus queridos, o último dos avós, se encontrando com Rachel, que é a mulher que ele mais sonhava. Ok. O que vocês acham que aconteceu lá na hora? Difícil imaginar quando se fala de um dos avós, um dos patriarcas que morava, o único, no trono celestial divino. Havia uma imagem de Yaakov no trono celestial divino. O que já podia acontecer naquela selfie do encontro, do match, do Basra, de Yaakov com sua esposa Rachel? Está escrito que Vaishak Yaakov le Rachel. Yaakov deu um beijo em Rachel. Vaisakolô. E de repente ele falou algo. Ele fez algum som. Que som? Diz a Torá, Vaiev, que ele chorou. Ah, Habib, peraí. Nem casou, já está chorando? O que aconteceu? Não é isso, Yaakov. Por que Yaakov chorou? Rashi fica espantado por que Yaakov chora logo ao se deparar com a futura esposa Rachel, que ele tanto sonhava com. Diz pra gente a Torá Kedoshá duas razões. A primeira eu vou falar para vocês de passagem, o que Rashi diz, e a gente vai se concentrar na segunda. Diz Rashi porque Yaakov viu que ele não ia ser enterrado com Rachel, depois de 120 anos bem vividos, em Hebron. Yaakov está enterrado em Hebron, e Rachel, por uma razão peculiar, não está em Hebron. Ok. Por isso, Yaakov ficou chateado que não ia ter uma eternidade com Rachel, porque casamento não é só aqui, é para sempre. Tem que aprender a gostar, porque vai durar para sempre. A segunda das razões, e última que Rashi trouxe para a gente, que aqui nós vamos mergulhar juntos, por que Yaakov chorou quando ele se deparou com Rachel? Diz Rashi algo nada mais, nada menos do que assustador. Rashi fala para a gente o seguinte, olha, Yaakov falou o seguinte, meu pai Yitzhak, quando foi fazer o Basra, o Shidur dele, puxa vida, uau, Avraham, o meu avô, trouxe para casar meu pai Yitzhak através de Eliezer. Ele mandou joias, a Torá conta pra gente, as mais bonitas, não imitação, não 18 quilates, coisa top. Joia, brincos, diz a Torá, colares, pulseiras, muitas joias. Sonho talvez de qualquer mulher foi atendido. E eu estou chorando porque eu estou vindo olhar, casar com Rachel sem nenhuma joia. Por isso diz a Torá pra gente que Yaakov chorou. Por que ele chorou? Porque ele chegou sem nenhuma joia. Ele não conseguiu passar na Fifth Avenue comprar joias para Rachel. Pessoal, me desculpem, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque meu Rosh Hashivá sempre me falava, encara a Torá de uma forma verdadeira. E não tenha medo de fazer perguntas, nem sempre a gente vai saber as respostas. Aqui eu acho que a gente vai descobrir junto. Pessoal, fala sério, com todo respeito. Yaakov, o terceiro dos avós, meus queridos, que a mesma Torá conta pra gente que ele ficou 14 anos sem dormir. Ele dava uma dormidinha assim, não que ele dormia no shiur, ele dormia de vez em quando, meus queridos, pouco, só o mínimo necessário para poder estudar a Torá. 14 anos non-stop, sem sair de férias, fim de semana, feriado, nada, 14 anos non-stop. Esse é o mesmo Yaakov que fala, olha, puxa vida, que triste, meu pai quando casou com minha mãe, trouxe a joalheria inteira. Uau, que chique. Eu vim sem dinheiro, desculpa que eu não posso te dar um presente. Who cares? Yaakov, um dos avós. Eu nem sei o que quer dizer um patriarca para expressar para vocês, mas era muito, demais, era mais do que um profeta. Ele ficou preocupado porque ele não trouxe uma joia, e a Torá conta isso para a gente. Qual a mensagem que tem aqui, e como é possível, meus queridos, que ele chorou por isso. Só para ilustrar um pouquinho, eu sei que a gente não pode comparar uma geração com a outra, nem Yaakov com a nossa geração, mas só para poder ilustrar e cheirar um pouquinho a coisa mais de perto. Faleceu faz pouco tempo atrás o grande Rav Steinman, Zichron Libraha. Eu tenho certeza absoluta que se Rav Steinman tivesse escutado que tem um steak novo, de um novo restaurante kasher que abriu, óbvio que hoje em dia é delivery, não ia nem subir as sobrancelhas dele. Steak? O que é um steak para um Rav Steinman, pessoal? Não chama atenção.
Se alguém chegasse para Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha e falasse para ele, Rav, tem uma passagem grátis para o Six Flags, parque de diversão nos Estados Unidos. Ou, tá bom, Israel, vai, quem é israelense? Canyon Malcha. Para Rav Ovadia Yosef não tinha sede nenhuma disso. Então, de novo, pessoal. Bom, vai, mais um. Rav Chaim Kanievsky, meus queridos. Sheibadel Echaim Tovim, que tem a vida longa. Se alguém convidasse ele para ir na Fifth Avenue, certeza que não ia chamar a atenção dele. Se para esses três gigantes que nós mencionamos os nomes, que são contemporâneos a nós, não chamava atenção nenhum prazer desses, nenhuma joalheria, como que Yaakov chorou? Me parece que não tem nenhum outro momento que Yaakov chora na Torá inteira, porque ele não tem joias para dar para sua esposa. Yaakov, joias? Um homem tão espiritual? E por que a Torá conta isso no DNA do mundo, que é a Torá Kedoshá, e o que nós temos que aprender com isso? Eu acho que aqui tem um segredo bomba e eu queria compartilhar ele com vocês. Eu vou começar por aqui e daqui a pouco a gente volta para responder essa pergunta. A Torá está contando para a gente, meus queridos, algo ímpar e que talvez a gente esquece na nossa vida, no nosso dia a dia, sem querer. O faraó, ele fez Yosef o vice-rei do Egito. E depois que Yosef, fazendo história bem curta, virou o vice-rei do Egito, ele virou o homem do mundo, porque o Egito era a potência mundial. De repente, Yosef foi apresentado e casou com uma mulher chamada Osnat Bat Potifera. Osnat, ele casou com essa moça. Eles tiveram os famosos 2 filhos, que todos vocês conhecem. Quando alguém vai dar uma brachá, sexta-feira à noite, para os filhos, ele fala, Yisimcha Elohim, Kefraim, Vechim Menashe. Yosef teve 2 filhos, Efraim e Menashe. Só que a Torá fala para a gente algo muito interessante, e acompanhe agora a linguagem da Torá, vou ler poucas palavras em hebraico. O Yosef, Yulad Shnei Banim, teve 2 filhos. Quando? Beterem Tavo Shenat Araav. Quando ele teve 2 filhos, antes da fome chegar no Egito, porque a gente sabe que o Egito teve muitos anos de fome. Yosef teve 2 filhos antes da fome. E óbvio que porque a Torá conta pra gente que ele teve 2 filhos antes de haver fome no Egito, diz Rashi em Parashat Miketz, algo show, acompanhem comigo, segurem-se. Mikan, daqui nós aprendemos, diz Rashi, que a Torá falou que ele teve 2 filhos antes de haver fome no Egito, She'adam asur leshamesh mitato b'shnei ravon. O homem não pode ter relações com sua esposa no momento de aflição no mundo, no momento de fome, no momento que o mundo está desesperado. Então, por isso que a Torá conta pra gente, opa, só um segundo. Yosef teve 2 filhos que a gente menciona toda sexta-feira à noite, Efraim e Menashe. Attention, please. Quando? Antes de haver fome. Porque depois que houve fome no Egito, durante todo esse período, Yosef foi sensível e não teve proximidade física com sua esposa. Um dos comentaristas na Torá Kedoshá, chamado Baal HaTurim, e é curioso notar que o Baal HaTurim escreveu o comentário inteiro dele em uma só noite. Baal HaTurim, ele foi filho do Rosh, ele viveu no ano de 1300. Ele fala o seguinte, olha, as palavras mencionadas, meus queridos, que falaram que Yosef teve 2 filhos antes da fome, é Ul Yosef. Em português, nós diríamos I Yosef, teve 2 filhos, Efraim e Menashe. Ela só aparece na Torá inteira, e só o Baal HaTurim para falar isso, aqui e mais uma vez. Qual é a outra vez que aparece isso? A segunda vez que aparece isso, acompanhem comigo, diz o Baal HaTurim, Ul Yosef Amar, leitura de Simchat Torah, e para Yosef foi dito, Mevorechet Artzo, você vai ganhar, Yosef, das 12 tribos, o lugar mais fértil, mais gostoso, mais bomba de Israel. O lugar que tinha a parte econômica mais desenvolvida de Israel foi para Yosef. E é o mesmo termo que é usado, diz o Baal HaTurim. Ul Yosef, e para Yosef. Então acompanhem comigo, diz o Baal HaTurim, 2 lugares que aparece a palavra Ul Yosef, e para Yosef na Torá inteira. Um lugar é quando conta que ele teve os filhos Efraim e Menashe, antes da fome, e o segundo é quando conta para a gente o que Yosef teve de terreno, de fartura,
a tribo com o terreno mais fértil em todo Israel. Por que Yosef ganhou isso? Está ensinando o Balturim para a gente. Por que ele teve o lugar mais fértil? As ações que mais subiam na bolsa. Ele investiu na moeda mais forte e não perdeu nada. O que Yosef fez para ganhar isso? Diz o Balturim para a gente. Habib, se você quiser saber qual o segredo de Yosef, qual o segredo master de Yosef, para o século 21 também. Qual que é? 2 psukim. Um está relacionado com o outro. O Yosef, e Yosef teve o lugar mais fértil, por quê? Já que ele foi sensível à situação, e a palavra sensível é importante no show de hoje, e não teve relações com sua senhora durante os anos de fome no Egito. Yosef não falou, eu não estou nem aí. Você está morando no Egito, na Casa Branca, na mesa central em Washington, preocupado com o quê? Com fome? Ele tinha armazenado comida para anos e anos. A comida sobrou, como a gente sabe a história. Por que Yosef estava preocupado? Yosef ensinou para a gente o seguinte, olha, não existe eu estou bem. Uma pessoa que é sensível àqueles que moram em volta dele está bem. Não existe eu estou bem, enquanto outros ao meu redor não estão bem. E para isso tem que ter algo chamado sensibilidade. Sentidos, emoções. A neshama da pessoa. Uma vez eu vi o Mashgiach de Lakewood, chamado Rav Matityahu Salomon, adicionou, que olhem que espetacular, o passuk que menciona a fartura que Yosef ganhou em Israel, o Yosef amar, e Yosef teve mevorechet artzo, você vai ter o melhor dos terrenos. O passuk termina urtson shochenise sne. Quem que deu isso para Yosef? Aquele que morava no arbusto. Como assim? O que tem a ver o arbusto? Por que não fala Hashem? Porque Hashem está contando, como a gente está falando hoje, que o Balturim ensinou para a gente. Por que Yosef ganhou a fartura? Porque Hashem morava no arbusto. Porque da mesma forma que Hashem foi sensível no arbusto, quando ele apareceu, meus queridos, para Moshe Rabbeinu, e ele falou para Moshe Rabbeinu, uau, Moshe, eu vou aparecer para você pela primeira vez. Aonde? No arbusto. Mas por que no arbusto? Podia aparecer, tem tantas decorações em casamentos muito mais lindas. Eu nunca vi um arbusto, um sne, um cacto num casamento. Hashem podia fazer uma coisa muito mais chique. E por que não fez? Porque nossos sábios falam, peraí, como que eu, Hashem, posso aparecer para Moshe Rabbeinu num lugar bonito, numa flor linda, numa floresta chique, numa decoração chique, se enquanto isso o povo está sofrendo no Egito? Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu, eu apareço no Sne. O que é o Sne, meus queridos? É uma árvore seca. Hashem falou, estou sentindo a dor do povo Yehudi. Olha que interessante, Hashem podia muito bem ter aparecido para Moshe Rabbeinu no Palácio de Buckingham, em Londres. Hashem podia muito bem ter aparecido para Moshe Rabbeinu em Washington. Hashem falou, não, eu estou sensível a eles. No português, estamos juntos. Nós estamos juntos. Sensibilidade é um dos sentidos que a nossa Neshama tem. Nós mencionamos que o homem foi criado com corpo e alma. O corpo, o guf, meus queridos, são os atos, as mitzvot, que são espetaculares. E a Hashem aprecia muito, claro, e precisa. A Neshama são sentimentos, no caso hoje, que nós estamos falando de sensibilidade. Yosef ganhou toda a brachá monetária para todas as gerações. Por quê, meus queridos? Porque ele foi sensível à situação. Moshe Rabbeinu também foi sensível à situação. Se a gente for olhar, é incrível. O que Moshe Rabbeinu fez, meus queridos? Moshe Rabbeinu, ele morava no palácio do faraó, ele saiu, como todos conhecem, ver a dificuldade dos Yehudim, ver que dificuldades os Yehudim estão passando. Moshe Rabbeinu falou para o povo, estamos juntos. É isso mesmo. No português de hoje, nós estamos juntos. Daí vem as brachot. A Kadosh Baruch Hu fala isso para a gente. Tem um Rav muito famoso que morou em Lijensk, chamado Rav Elimelech de Lijensk, obviamente, ele ficou famoso pelo lugar onde ele morava. Eu tive o privilégio de estar lá algumas vezes durante a marcha da vida, e o local, só entrar lá dentro, é um local inspirador, é um local que a gente já sente alguma coisa
difícil de descrever, isso é Neshama. E de repente, Rav Elimelech Milizensk, ele, por algum motivo, ele achou que ele tinha feito alguma averá, que já sei eu que tipo de averá ele já pode ter feito, um homem tão espiritual e santo como esse, ele decidiu, que era moda antigamente, ficar 2 anos na Galut, 2 anos no exílio, em lugares que não conheciam ele. Ele foi para Galut, longe de casa, depois de 2 anos, ele chega em Lizensk. Quando ele entra em Lizensk, ele escuta, Eliezer está doente. Chegando perto da casa dele, escuta, Eliezer está doente. A primeira coisa que Rav Elimelech de Lizensk faz, ele entra na casa dele e fala, Elimelech, nosso filho, ele está doente. Mal conseguiu falar oi para a esposa, depois de 2 anos, preocupado. A esposa fala, Baruch Haba, bem-vindo. Mas, Elimelech, meu querido, Eliezer, nosso filho, ele está no Heider, ele está na escola. Ah, que susto, disse Rav Elimelech de Lizensk. Eu pensei que nosso filho estava doente, eu escutei que algum tipo de Elimelech estava doente. Logo depois, pescou. Rav Elimelech de Lizensk falou, ai, 2 anos no exílio, e quando eu vejo que não é meu filho, eu falo, ainda bem que não é meu filho, está ok? Depois disso, Rav Elimelech de Lizensk volta, passa mais 12 meses longe de casa para tentar reabilitar, obviamente, no nível esplêndido dele, o sentimento de sensibilidade maior que um Yehudi precisa ter. E eu queria falar para vocês algo para tentar me sensibilizar junto com vocês, já que o tema de hoje é Neshama, a emoção, a sensibilidade. Sabe que uma das maravilhas que a nossa época trouxe para a gente, a época que a gente está passando agora, é isso mesmo. Que estejam todos bem e continuem com brachá e saúde. Eu escutei, semana passada, do meu cunhado, Rav Shlomo Laniado, e sua esposa, uma história espetacular que eu queria compartilhar com vocês, e a história é verdadeira. Quando ele me contou, eu falei, uau, esse vai ser o tópico do próximo shiur. E foi aqui que surgiu esse shiur. É o seguinte, pessoal, a história se passa há pouco tempo atrás, quando começou essa ideia necessária das pessoas ficarem em casa, se cuidarem, como a Hashem pede para a gente. Então, em Pesach, em Israel, tentem imaginar, muitas pessoas que moram sozinhas têm uma dificuldade maior ainda de não poder sair de casa, e não nesses dias. Uma das mulheres viúva, em casa, e os filhos preocupados, como nossa mãe, os netos, como nossa avó vai passar Pesach sozinha, ela nunca passou Pesach sozinha. E ainda mais que o Abba, nosso pai, faleceu, agora ela ficou viúva, 1º ano. Pessoal, olhem só a história do que é um Yehudi e do que tem dentro de cada um de nós, no nosso DNA. Os vizinhos da casa da frente, era 2 por andar, o prédio, falam para essa senhora, olha, será que a senhora não quer abrir a porta? A gente ainda fica de uma forma segura, nós fazemos o ceder na frente, a senhora escuta o ceder, e dessa forma a senhora vai poder passar um Pesach um pouco mais tranquilo. Essa senhora ficou tão feliz, falou, claro. Ela abriu, ela escutou o ceder de Pesach e foi algo bárbaro. Os filhos muito preocupados, moravam longe, depois de 25 horas de Yom Tov, lá em Israel é um dia só, ligam para a mãe, os netos ligam para a avó e fazem a pergunta, avó, como você passou Pesach? Foi muito difícil? A avó diz, a mãe diz, para os netos e para os filhos, difícil? Eu nunca tive um Pesach tão bom na minha vida, eu nunca imaginava que ia ser assim. Aí eles perguntaram, mas o que aconteceu? Falou, você não sabe, vó. Você não sabe, meus filhos, disse a senhora para os filhos e para os netos. Eles fizeram o ceder de Pesach, eles fazem no mesmo Nussach, no mesmo dialeto, com as mesmas músicas que o Abba, meu marido, fazia. Meus queridos, olhem só o brilhante da história, falando em joias. O filho dessa senhora conta para os outros o seguinte, agora eu entendi uma coisa. Os vizinhos da Ima, da nossa mãe, ligaram para a gente antes de Pesach, pouco tempo antes de Pesach, pediram para a gente fazer uma gravação do ceder de Pesach. Como? Como eles têm costume de fazer. Eles escutaram
a gravação, lembraram a gravação e fizeram o Seder de Pesach da mesma forma que se fazia na casa deles, para que quando aquela senhora abrisse a porta da forma mais natural do mundo, como se fosse a coisa mais tranquilex do mundo, escutasse o Seder de Pesach e olha que surpresa, eles fazem igual a gente. Minha senhora, digamos nós entre parênteses, eles não fazem igual a gente. Eles aprenderam a fazer igual a gente para share, para compartilhar do sentimento. Pessoal, olhem que gênio. Isso é sensibilidade par excellence. É estar antenado com quem está aos nossos lados. É estar 4G com quem está aos nossos lados. É conexão ilimitada. E escutem só essa. Essa história não está em nenhum livro. Eu escutei first hand, só não tenho a permissão de contar o nome. Mas a história não é 100% verdadeira, ela é 200% verdadeira, se é que existe isso. Uma moça, esposa de um avrech, que mora em Israel, Baruch Hashem tem muitos, esforçados, estava grávida, e a história já faz alguns meses, e ela pensa em comunicar o emprego, porque quando alguém está grávido, ele pode já comunicar o emprego, e daqui tantos meses, daqui 6, 7, 8 meses, a pessoa tem que se desligar por alguns meses de licença maternidade. Então, para ajudar o emprego a se replanejar, a companhia a se replanejar onde ela trabalhava. Essa senhora falou, olha, vamos esperar um pouco para o marido. Mas o marido sempre falava para ela, mas conta, a gente precisa contar. As pessoas falam para ela, conta, a empresa vai ser prejudicada. Ele falou, vamos esperar um pouquinho. Ela e o marido decidiram esperar um pouquinho. Por que eles esperaram um pouquinho, pessoal? Porque a dona da empresa e o dono da empresa estão casados há muito tempo e não têm filhos. Escutem só essa. Então disse essa senhora jovem e esse marido falam o seguinte, que adianta esperar mais um pouco? Nós estamos fazendo tefilá, rezando, para que talvez Deus também dê uma boa notícia para ela. E quando a dona da empresa vier me contar que ela tem uma boa notícia, eu vou poder contar, falar eu também. Eu não quero contar que eu já estou tendo o meu terceiro filho, ou o filho que for, quando ela está casada há alguns anos, sem ter filhos. Uau! Quando eu escutei essa história, eu falei, não pode ser verdade. Eu liguei para confirmar, e eu perguntei para essa senhora, a história é verdadeira? Ela falou, sim. E o mais brilhante de tudo, se é que o que até agora não foi brilhante, foi o seguinte, essa moça, esse açúcar de pessoa, falou o seguinte, qual é a grandeza disso tudo? Não é algo pachut? Não é algo óbvio? Não é algo normal? Alguém ter a sensibilidade de não contar para outra pessoa que ela está grávida enquanto não precisa? No momento que a pessoa que vai ouvir vai ficar um pouquinho magoada porque ela ainda não teve o mérito de ter filhos? Uau! Não é pachut? Puxa vida! Tomara que depois do shir de hoje, estou falando comigo mesmo, se torne pachut. Ashrechem Israel. Que lindo é esse povo que acha que a coisa mais linda do mundo é algo pachut, é algo óbvio, é algo given, pessoal. Eu fiquei pensando comigo mesmo, se aquela moça, aquela senhora refinada não contou que até o último momento que ela estava grávida para talvez, sem querer, indiretamente, claro, ofender alguém, mesmo que precisava muito contar, eu acho que nós, no século XXI, temos a brachá da tecnologia, mas acho que leva algo a se resguardar. O que eu preciso postar para os outros? Isso mesmo. Eu costumo dizer que as fotos da família da pessoa não precisam ser o perfil de WhatsApp dele. É proibido? Não. Quem sou eu para falar o que é proibido? Mas talvez chega a ser sem querer, repito, sem querer, insensível. Porque nos nossos contatos, meus queridos, tem muita gente, Baruch Hashem, que a gente tenha mais amigos cada vez, e que nem se ele se junte cada vez mais. Mas tem gente que talvez não tenha brachá de ter filhos tão saudáveis, de ter filhos bichlal. E por que precisam ver? Mas eu não estou fazendo isso para machucar alguém. O shiur de hoje ensina a gente de Yosef. Isso mesmo. Dessas duas histórias do Seder de Pesach, dessa senhora,
Não existe eu não quero ofender alguém. Se eu não quero ofender alguém, eu preciso me resguardar ao máximo dentro do que é normal. Eu não sei se eu preciso postar as fotos de quando eu viajei para Miami, quando eu viajei. Sartén, se a pessoa tem, usufrua com saúde até pelo menos 120 anos. Mas precisa contar para todo mundo? Não. Postar no Insta, postar no Face, postar na minha foto de WhatsApp, talvez, meus queridos, seja de uma forma indireta contar para todo mundo. E talvez valha um double check aqui de quanto sensível ou contrário eu estou sendo. Sabe, quando estava preparando o shiur, eu lembrei de um pasuk. Tem um pasuk que menciona a brachá, a abundância que Hashem dá para a gente. Financeira, saúde, filhos, saúde, comunidade, tudo isso é uma brachá. Cada um desses é uma brachá. Está escrito no pasuk, talvez conhecido por muitos de nós, que birkat Hashem Elokecha, a brachá de Hashem, e olhem só o fim do pasuk, não vejo isso escrito, mas vou me aventurar a falar para vocês. Está escrito no fim do pasuk, Asher Natan Lach, que Deus te deu. Óbvio que Deus te deu. Está falando da brachá sua, é óbvio que Deus te deu. Eu acho que talvez o pasuk está vindo ensinar para a gente, no contexto do shur de hoje, Birkat Hashem Elokecha, a brachá que você tem, Habibi. Dinheiro, afluência, filhos, saúde, que tenha cada vez mais. Mas não esqueça, é Asher Natan Lach, que fique isso com você e não exposto, e não mostrando. As nossas brachot não tem que ser vitrine. É melhor se cuidar de não mostrar e não precisar colocar hamse nos carros, não precisar colocar 18, 55, olho gordo, pode colocar quem quiser. Não há proibição. Mas antes disso, precisa ter um pouco de sensibilidade do que a gente mostra para os outros e sem querer, obviamente, a gente pode acabar ferindo os outros. E já que sensibilidade vale para tudo, nessa fase final do shiur, porque quando a gente fala de uma midá, a gente fala de um ser humano. Quando a gente fala de um ser humano, a gente fala de um ser humano que anda, que age em todos os ambientes, com Hashem, com outros, com ele mesmo. Quando a pessoa muda, ela muda em todos os sentidos. Então, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. Olhem o que é sensibilidade no casamento. Meu cunhado Rav Shlomo Loneado me contou mais essa. Foi junto, eu falei, preciso contar no shiur, fazer o quê? O tio dele, que muitos de nós talvez conheceu aqui no Brasil, Rav Reuven Sharabani, Zichrono Libraha, uma vez foi no médico. Não é história de livro, mas acho que é mais do que livro. E olhem que é sensibilidade, com sua senhora, com sua Rabanit, que tenha longa vida. E ela tinha alguma necessidade médica, e o médico falou para eles, vocês querem um procedimento, uma cirurgia para pensar particular ou pública, saúde pública em Israel. Lembre que saúde de Israel pública é boa. Aí o marido falou direto, certeza que particular é melhor? O médico falou, claro, então queremos particular. Aí a esposa pergunta para o marido, mas como a gente vai, você nem perguntou quanto custa? E avaliaram que mais ou menos $200 mil a cirurgia. E eles não tinham isso. Então a esposa pergunta ao marido, mas Habibi, como que a gente vai pagar isso? O marido falou, pessoal, e o mais brilhante foi que sem pensar, da forma mais natural do mundo. Como a gente vai pagar isso? A gente vende a nossa casa e paga pela cirurgia. Porque o que vale a nossa casa sem você, minha esposa? Uau! Que sensibilidade! Que delicadeza! Isso é um Yehudi trabalhado par excellence. É isso mesmo, queridos. Uma vez perguntaram, falando em casamento, e agora falar um pouquinho de educação dos filhos, sensibilidade, uma vez perguntaram, meus queridos, para Rav Shlomo Wolbe, o que a pessoa precisa dar para os filhos? O que nós precisamos dar para os nossos filhos? Para os nossos netos, presentes, doces, e depois que os filhos cuidem. Mas para os nossos filhos, o que a gente precisa dar? Diz Rav Wolbe, duas coisas. Tempo e amor. Isso mesmo. Jogar war com eles. É isso mesmo. Brincar agora que estamos em casa com eles. Jogar gabão, banco imobiliário, dama, Playmobil. É isso mesmo. Brincar com as crianças. E eu acho que o dar tempo e amor
os dois precisam de um ingrediente que junto, que é aí que é chamado dar tempo e amor aos filhos. Nós precisamos, eu acho que, entender algo, meus queridos, é o seguinte, que o filho mais feliz do mundo é aquele filho que pode falar para si mesmo ou falar para o pai: meus pais me entendem. Mesmo que eles não fazem tudo o que eu quero. Claro que não, porque por isso tem pai, por isso tem filho. Mas meus pais me entendem. O Yehudi mais feliz do mundo é aquele que fala: Hashem me entende. O congregante do Knis, da sinagoga do Shil mais feliz do mundo, é aquele que fala: meu Rav me entende. Mesmo que nem sempre ele concorda comigo. E pessoal, o mais triste de todo é quando fala: o meu pai não me entende, minha mãe não me entende, meu Rav não entende, e a Kadosh Baruch Hu não me entende. Eles são não sensíveis aos meus sentimentos. Sentimentos com todo mundo, pessoal, com os filhos, com a esposa. E para a pessoa sentir os outros, que é a Neshama, nós precisamos primeiro estar em touch, em contato, sensíveis, meus queridos, a nossa Neshama. Isso mesmo, meus queridos. Para que nós possamos sentir os outros, ser sensível ao sentimento dos outros, nós precisamos compreender que nós temos que ter os sentidos próprios. Uma pessoa que não sabe que ele está brava, uma pessoa que não sabe que ele está feliz, uma pessoa que não percebe que ele está agitado demais, ou até calmo demais. Você está feliz? Nem percebi. Está bravo? Eu não! Eu nem percebi. Como que eu sou capaz de entender os sentimentos de alguém que mora ao meu redor, mais perto ou mais longe? Qualquer pessoa, meus queridos, se eu não sei o que é sentimento. Sim, nós moramos no que é chamado Olam Asiyah, o mundo do fazer, de dar tzedakah, de fazer mitzvot. É verdade. Mas e o sentimento que vem por trás disso? E a sensibilidade, meus queridos, que vem por trás disso, que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós, que ela seja cada vez um pouquinho mais afinada. A coisa mais gostosa do mundo é quando uma mãe chega para um filho, obviamente que de uma forma certa, no momento correto, de um jeito delicado. Por que você está chateado, meu filho? Quer dizer que a mãe sintonizou no canal certo, que o filho está chateado. Quando o marido percebe que sua esposa, no momento certo para falar isso, obviamente, está cansada, está chateada. Quando a esposa percebe que o marido está ou feliz também. Agora, pessoal, que casamento que é esse? Que casa que é essa que moram pessoas na mesma corporação, entre aspas, chamadas casa, que ninguém consegue perceber nada do outro? Eu acho que talvez isso responde uma pergunta muito forte, que é a seguinte. Às vezes as pessoas falam, essa pergunta que me vem eco na cabeça, porque até hoje, como vocês sabem, eu nunca saí de escola. Meu sonho é sair de escola, até hoje eu moro dentro da escola Baruch Hashem, que é um privilégio, ainda mais onde eu trabalho na escola Betekov hoje, que eu amo. Olhem que espetacular. Às vezes a gente escuta pessoas falando no mundo, e é normal, por que meus filhos não conversam comigo? Eu acho que uma das razões, talvez foi isso que Rav disse, eu preciso dar tempo e amor para os filhos, é tempo de verdade, amor de verdade. Não quer dizer 1 hora, pode ser 15 minutos por semana, mas são 15 minutos que eu sei o que você está falando, que eu estou olhando para você, eu estou sentindo você. Pessoal, quando a gente vai num Rav, uau, você não sabe, aquele Rav, eu entrei, ele olhou para minha cara e ele já falou, eu estou vendo que você está preocupado. Como ele sabe disso? Como ele sabe disso, eu não sei. Mas o que isso se chama é sensibilidade. Porque quanto mais nós trabalhamos os nossos sentimentos e nós nos sentimos, a gente consegue sentir os outros. Pessoal, quem pesa carne, quando for segurar uma joia, não vai conseguir pesar uma joia. Porque carne, sem desprezar quem trabalha no açougue, ela pesa por quilo. Porém, quem trabalha com joia pesa gramas. Se a gente pegar alguém que trabalha com joia na mão dele, ele já sabe mais ou menos quantas gramas tem. É desenvolver essa sensibilidade conosco, meus queridos, isso transborda também para os outros. Coisa mais gostosa do mundo, que é Hinur, é poder sentir quem são os nossos filhos. E nossos filhos falaram, uau, meu pai me entendeu. Não precisa concordar sempre. Não faça isso, é um crime. Ponha limites, mas entenda primeiro. Nunca fala não direto.
Porque quem fala não direto está falando o quê? Quando eu falo não direto, o que eu estou falando, pessoal? Não, nem te escutei. Escuta, pensa e responde não. Uau, ele me entendeu. Meu patrão me entendeu. Que delícia ser um funcionário que o patrão te entende. Um marido que a esposa te entende, uma esposa que o marido te entende, um filho que os pais entendem e, obviamente, talvez, se for possível, também vice-versa. Eu vi uma frase muito bonita que resume o que a gente está falando hoje, que ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Vou repetir. Ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Porque uma das características de nós, Yehudim, seres humanos, é sentir dor e alegria também. É ter sentimentos e sensibilidade. Começa aqui dentro. Se eu entendo os meus, facílimo detectar nos outros. Eu vou terminar, Bezat Hashem, queridos, com uma história e a gente volta a responder a pergunta feita no começo do shiur e finaliza com chave de ouro. É o seguinte, em tudo tem que ser sensível. Até na hora de um castigo, sensibilidade faz a diferença. Minha filha, Lea, me contou a seguinte história. Que mora em Israel, ela estava num curso de Hinur e uma das pessoas que dá esse curso, ministra o curso, contou, obviamente, de uma pessoa de lá, sem mencionar o nome, mas a história é 100% verdadeira de novo. Todos os pais saudáveis e inteligentes, espero que todos, no século XXI, com sabedoria, sem abusar, impõem limite nos seus filhos. Tem que, porque eles querem isso de verdade, os filhos. E um casal em Israel falou para a filha algumas vezes, olha, tem limite para voltar para casa, 11 da noite, 11h30, depende da ocasião, e aí vai. Uma das vezes, o pai falou para a menina, falou, olha, eu estou vendo que você está passando do horário, quero te lembrar que hoje o limite é 11h30 da noite, depois disso você não vai poder entrar em casa. A menina chega atrasada e ela bate na porta. E ninguém abre. A menina vê todas as luzes da casa desligadas e ela bate de novo na porta e ninguém abre. A menina liga para casa, deixa tocar o telefone e ninguém abre. De repente ela vai até a porta e fala as seguintes palavras: Abba Ima, eu sei que vocês estão aí. Por favor, não me ignorem e abram a porta. Eu não vou dormir na rua. Vocês vão deixar eu dormir do lado de fora de casa? Pessoal, naquele momento, a menina continua batendo na porta. Demorou mais 1 minuto e meio. Esse 1 minuto e meio dela bater na porta foi o tempo do pai dela fazer um choco para ela, colocar no micro-ondas e esquentar. De repente abre a porta de casa, meus queridos, e essa menina sai de casa, já estando fora de casa, melhor dizendo, o pai sai de casa, ele vê a menina e ela fala para ele, mas deixa eu entrar em casa. O pai fala, combinado é combinado. Eu nunca mudei minha palavra, não vai ser hoje. Mas por outro lado, eu não quero te deixar aqui fora, do lado de fora de casa sozinha. Por isso, minha filha, eu preparei para você a coisa que eu sei que você mais gosta, um leite quente com choco, quentinho, para te dar. O pai deu para a menina, sentou na porta de casa, do lado de fora, a noite toda, a menina dormiu no colo dele. Quando amanheceu, os dois entraram em casa. A menina entendeu daquela vez para sempre, não que tem limites, mas que dá para ser um pai duro com amor. Porque quem é sensível aos sentimentos de uma criança, uau, eu preciso colocar limites. E eu falei para você que você não vai entrar em casa. Mas eu ainda assim sou um pai sensível, que sei que tem um coração quebrado lá fora, dá para unir o útil ao agradável. Por isso que aquele homem, aquele pai sentou lá fora e a menina que estava brava acabou adormecendo no colo do pai durante aquela noite. E isso eu acho que responde à pergunta, para terminar, que nós fizemos no começo do shiur. Yaakov chorou. Diz Rashi porque ele chorou, porque ele chegou sem as joias da Fifth Avenue, sem as joias do Shopping Guatemi, ou de qualquer joalheria que exista aí, que tem bons joalheiros escutando, eu sei. Então, de repente, ele chegou lá sem joias. E a nossa questão foi, mas Yaakov,
um homem único dos avós dos patriarcas, meus queridos, que estava com seu símbolo engravado no trono celestial de Hashem. Jacó foi o único dos patriarcas que teve 12 tribos, 12 filhos, que nenhum deles foi para o mau caminho. Avraham, com todo o mérito, teve Ishmael. Yitzhak teve Esav. Jacó é chamado Mitato Shelema, o homem completo de A a Z. Ishtam Yoshevo Alim. O que interessava para esse homem era único exclusivamente Torá. Ele chorou, a Torá conta para a gente quando ele viu Rachel, porque ele não trouxe para ela uma pulseira, uma joia. Who cares? Esse é o problema, who cares? E Yaakov falou, de verdade, para mim, joia não faz diferença nenhuma. O relógio de $1 ou de tantos dólares para mim é indiferente, disse Yaakov. Mas eu não estou casando comigo mesmo. Olhem que bárbaro. Eu estou casando com quem? Com Rachel. E uma mulher se incomoda. Ah, mas ela é uma das imaot. Não faz diferença. Toda pessoa tem sentimentos. Alguns mais trabalhados, outros menos, mas todo mundo tem sentimentos. Então a Torá vem contar para a gente, talvez aqui, meus queridos, Yaakov, quando viu Rachel, chorou. Por quê? Porque ele falou, isso que é a coisa mais brilhante. Não que para mim incomoda, mas para mim sim incomoda. Porque se minha outra metade estava esperando uma joia, no dia do noivado, cada um conforme as possibilidades dele, mas estava esperando isso, vim de mãos vazias, no português, claro, de mãos abanando, isso é razão para Yaakov chorar a única vez inteira no Sefer Torá. Que Bezrat Hashem, nós possamos sermos, todos nós, pessoas de sentimento, pessoas que estão com os sensores 4G, Wi-Fi ligados na conexão com os outros. Não que eu moro no meu mundo, sim, eu cuido da minha pessoa, tá certo? Precisa se cuidar. Mas eu estou ligado nas pessoas que estão ao meu redor. E se para mim me incomoda e para ele incomoda, ou para ela incomoda, isso me incomoda também, como Yaakov me ensinou para a gente. E a pessoa que entende, meus queridos, o seu sentimento, consegue ser sensível aos outros. Sortudo é o pai que entende os filhos que é entendido pelo pai e pela mãe. Sortudo é o marido que sua esposa se entende ele e vice-versa. Sortudo é o patrão que seu funcionário o entende. Sortudo demais é o funcionário que tem um patrão, uma empresa que ele entende. O mais importante de tudo é que a Kadosh Baruch Hu, que é o maior, sempre nos entendeu, sempre foi sensível a cada um de nós e sempre nos entenderá. Muito boa noite a todos, que Bezrat Hashem todos tenham muita saúde, muita brachá, muita sensibilidade para compartilhar somente alegrias daqueles que moram ao nosso redor. Amém. Kemi Hiratzon.